Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Sempre uma satisfação enorme, né? Estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Mais uma vez estamos aqui. Nos alegramos muito, né? Porque alguns dos nossos irmãos, né, estão em viagem lá para Israel, fazer um passeio por lá, conhecer um pouco mais da história daquilo que nós conhecemos apenas das páginas da Bíblia, né? E essa oportunidade de estar conhecendo pessoalmente os lugares onde a história em si aconteceu, né? Isso é muito bacana. Que Deus nos abençoe, que possam aproveitar bastante esse tempo. E nós voltamos à segunda carta de João. Nós temos falado a respeito das cartas de João já há alguns domingos. Passamos pela primeira carta, por toda a carta. Hoje nós vamos para a segunda carta de João e vamos fazer a leitura do capítulo inteiro. É apenas um capítulo, a carta de João. É o menor livro que encontramos na Bíblia, né? Tem apenas 13 versículos. A terceira carta de João tem 15. É a carta de Judas também, que apenas um capítulo tem, se não me engano, 17 versículos. Mas a segunda carta de João é a carta mais curta que nós temos na Bíblia. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou pode acompanhar aqui na transparência aqui, né? Segunda carta de João. Amém? O texto diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é o que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras, mas ainda tenho muitas coisas que vos escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Por que ir à igreja? Conta-se que certa vez um frequentador de uma igreja escreveu para um jornal. Ele diz que por mais de 30 anos ele frequentou aquela igreja e que por toda a sua vida, com raras exceções de um sermão ou outro que ele tinha a recordação, que ele se lembrava do que o pastor havia pregado, do que havia sido dito. E ele chegava então à conclusão que ele havia perdido todo esse tempo, durante esses 30 anos que ele frequentou a igreja. Ele diz: eu assisti pelo menos uns 3.000 sermões, e lembro de um ou outro com algumas exceções de algumas coisas que foram ditas, então assim eu lembro. Esse jornal recebe essa carta, publica essa carta, e na coluna desse jornal então começa-se uma grande discussão, um grande debate sobre o significado de estar na igreja, de frequentar uma igreja, de ser membro de uma comunidade local. E para a alegria do editor desse jornal, recebe várias outras cartas, então ele resolve publicar a carta de um leitor
ele diz o seguinte: estou casado há mais de 30 anos. Durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 3.000 refeições. Mas por minha vida, com exceção de uma ou outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas. Mas uma coisa eu sei: todas elas me nutriram, me deram força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado estas refeições, eu e nossos filhos estaríamos desnutridos ou mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar minha alma e de minha família, estaríamos hoje em terrível condição espiritual. O apóstolo Paulo, ele inicia essa segunda carta se identificando como o presbítero. Como nós já falamos em outra ocasião, né, as cartas de Paulo, ele não menciona o autor, que era um costume normal e até formal na antiguidade de escrever, e quem estava escrevendo se identificava já no início da introdução da sua carta, se apresentando quem estava escrevendo. Quando nós vamos para o Evangelho de João e para as cartas de João, nós não encontramos a identificação de quem está se dirigindo, com exceção também da carta aos Hebreus, que até hoje ninguém sabe quem foi o autor da carta aos Hebreus. Existe uma série de suposições, mas nenhum pode afirmar categoricamente quem é o autor, né? Alguns teólogos atribuem a Paulo, né? Inclusive o pastor Márcio, que esteve conosco aqui, né? Ele atribuía a Paulo a carta aos Hebreus. Mas as cartas de João, ele não se identifica, mas todas as evidências internas quanto externas da carta levam à conclusão de que o apóstolo João é que tenha escrito essa carta, né? E as 3 cartas do Evangelho de João. E aqui ele se apresenta como o presbítero e se dirige à senhora eleita. Senhora eleita, uma igreja local que conhecia muito bem o apóstolo João. Também existe uma discussão bastante grande entre os teólogos, né, dando uma pesquisada a respeito de quem seria essa senhora eleita, né? Alguns diziam que era uma pessoa, né? E outros diziam, não, isso... Mas, enfim, é uma discussão que não levava a lugar nenhum. Mas, enfim, o que João está falando, ele está se dirigindo a uma igreja local, onde os crentes se reuniam e que conheciam muito bem o apóstolo João, que provavelmente esteve várias vezes com ele. E aqui, então, ele se dirige a essa senhora eleita, assim, a uma igreja local. E reconhecer a eleição de Deus é reconhecer que nela mesma nada há de méritos. Como ele começa, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. Reconhece ser eleito, reconhecer a eleição de Deus é reconhecer que nela mesma, ou seja, na igreja, não existe mérito algum, mas tudo é graça de Deus. Conta-se que certa vez Tomás de Aquino visitou o Papa Inocêncio IV, e o Papa então mostrou toda a riqueza do Vaticano, né, as grandes catedrais e toda a pompa que eles ostentam, né, e fazendo alusão à cura de Pedro lá na Porta Formosa, né, está lá em Atos capítulo 3, ele diz, Tomás, hoje a igreja não pode mais dizer que não possui ouro e prata. Aí Tomás de Aquino olha para ele e fala, de fato, hoje ela não pode mais dizer que não possui ouro e prata, mas também ela não pode mais dizer, levanta-te e anda. Porque ela se consumiu com a sua própria orgulho. Quando falamos de igreja, algo tem que ficar muito claro em nossa mente. Se estamos falando de igreja organizacional, instituição religiosa, instituição denominacional, ou se estamos falando da igreja universal, daquela que reúne todos os crentes espalhados pela face da terra, todos aqueles que professam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa é a igreja universal. Não denominação universal, mas igreja universal, aquela que agrega todos aqueles que professam a Jesus Cristo. É essa igreja que estará diante do trono do Cordeiro na volta de Jesus. Não é a denominação
nação em si que estará reunida diante do trono, mas é a igreja de Cristo, os seus filhos espalhados pela face da terra. Esses sim estarão diante do Cordeiro. A igreja em si ela é um organismo vivo, dinâmico, formado por pessoas das mais diferentes classes, pessoas de diferentes personalidades, mas que, pelo menos em tese, todos têm o único objetivo de servir ao Senhor, de estar a serviço do Senhor Jesus Cristo. Nesses últimos anos, a igreja ela vem passando, a igreja como um todo vem passando por uma crise, poderíamos chamar uma crise de certa identidade. Ela vem tentando dizer para a sociedade de fato quem ela é. A cada dia surge-se uma pluralidade de igrejas impressionante. Eu já comentei com os irmãos que há alguns anos atrás eu tinha visto uma reportagem no Fantástico que na cidade de São Paulo, a cada 3 dias se inaugurava-se uma igreja nova. E cada uma com um título diferente, com um slogan diferente. Parece uma crise de identidade por parte da igreja. Os seus idealizadores, os seus criadores são imaginam-se um novo templo, uma nova igreja, e bota-se lá, né? Abre uma porta, porque era uma porta de boteco, e bota lá, né? Sede mundial, que dá um espaço de 3x3 no máximo, né? Mas está lá, sede mundial, né? Porque tem que dar a ênfase de um negócio grande, né? As grandes catedrais, quando foram construídas, qual que era a ideia de construir uma grande catedral, uma igreja gigantesca, com as suas torres gigantes? As torres queriam que apontavam para os céus, que tinham essa ligação com o ser transcendente, com a ligação com Deus. Mas a ideia de ser algo robusto, grande, porque era para permanecer para a eternidade, né? Para se passar gerações e gerações, e a igreja está lá firme no seu local. Nós encontramos igrejas em alguns lugares aí que levaram 10, 15 anos para serem construídas, né? Não estou aqui criticando a arquitetura da igreja, né? Eu acho muito bonita algumas arquiteturas, né? Muito bem pensado, detalhado, né? Cheio de negócio fantástico. Mas que em si mesmo, os templos, as igrejas, elas não representam em si a glória de Deus. Que elas de fato não representam o Deus que é servido. Martinho Lutero, o grande nome da reforma protestante, agora estamos chegando já no próximo mês de outubro, quando celebramos mais um ano da reforma protestante. Lutero ele não tinha a menor pretensão de criar uma nova denominação. Ele queria sim era reformar a igreja, restaurar a igreja, que ela se voltasse novamente para a palavra de Deus, que ela se retratasse dos seus erros, que ela se retratasse dos seus desvios e novamente se prostrasse diante da palavra de Deus, se prostrasse diante de Deus. Porém, não foi isso que aconteceu. Acontece aquela revolta toda, né? Desencadeia-se então a reforma, ali tendo como marco, né, o dia 31 de outubro de 1517, a partir desse momento então se desencadeia essa reforma. Só que antes disso outros reformadores haviam se levantado e foram silenciados, né, foram mortos, mas então há todo um contexto nesse momento, um contexto político até mesmo por detrás, que possibilita que Lutero desencadeie esse processo de reforma. Então a igreja começa a passar por uma transformação gigantesca e irreversível a partir desse momento. O processo educacional também acompanha esse processo da reforma de grande escala, né? E a partir desse momento, a palavra de Deus, ela vai para a mão das pessoas. Todos tinham livre acesso às Escrituras. Por certo, nesse momento da história, poucas pessoas tinham acesso à educação, poucas pessoas tinham acesso à leitura, tinham acesso a aprender a ler. No entanto, Lutero, ele escreve uma carta para os governadores da Alemanha, para cada local, cada estado, ele escreve uma carta exigindo que ao lado de cada igreja tivesse pelo menos uma escola. Para que as pessoas assim tivessem a oportunidade de não apenas serem ouvintes da palavra, mas que pudessem por si
mesmo ler, interpretar. Hoje se fala, né, que é necessário uma reforma, agora não mais no âmbito da Igreja Católica, mas sim no âmbito da própria igreja que se diz evangélica. Porque, no meu ponto de vista, isso é impossível. Olhando para o cenário que nós temos hoje, por essa pluralidade de igrejas e denominações e facções até mesmo, isso se torna, no meu ponto de vista, impossível. Mas o que deve que acontecer é que a igreja verdadeiramente serva do Senhor, igual a essa que João está se dirigindo, chamando de Senhora eleita. Provavelmente essa igreja, para quando João está escrevendo, era uma igreja que se reunia nas casas, que não tinha um templo, que não tinha um local específico para terem suas reuniões, mas que se reuniam nas casas, mas que ali verdadeiramente estavam reunidos os servos do Senhor, que verdadeiramente estavam reunidos aqueles que estavam com o coração quebrantado diante do Senhor. João estava se dirigindo a uma igreja local, mas que verdadeiramente fazia parte da igreja de Cristo, dessa igreja universal, do corpo de Cristo. Ele chama de Senhora eleita, ou seja, o fato de ser eleita não constitui mérito dela mesma, de sua devoção, de sua laboriosidade pessoais. Eles foram eleitos, foram trazidos pela graça de Deus, alcançados por essa graça e transformados pela graça do Senhor Jesus Cristo, não por seus méritos. João não está escrevendo porque eles merecessem isso, mas porque ele tinha plena consciência de que esse povo, essas pessoas que ali se reuniam, eram lavados pelo sangue do Cordeiro. Que não era uma disputa por membros de outra denominação, que não era uma briga por número de membros, por público, por clientes, mas eram pessoas verdadeiramente lavadas pelo sangue do Cordeiro, que ali estavam reunidas, sem um grande templo, sem uma arquitetura que chamasse a atenção. Mas o que chamava a atenção de João é que aquelas pessoas que ali estavam eram pessoas que tinham o coração totalmente prostrado aos pés do Senhor. Quando nós estudamos a primeira carta, João vem combatendo um grupo gnóstico, os docetistas que têm surgido no meio daquela igreja, que tentavam desvirtuar o Evangelho, que ele chama essas pessoas de anticristo, dos quais ele fala: nós esperávamos, eles estão no nosso meio muito antes do que nós esperávamos. Pessoas que nada tinham do Evangelho, nada tinham da graça, mas tentavam distorcer o Evangelho. Hoje ainda nós vemos em grandes escalas pregadores que estão na mídia, pregadores que estão nos grandes movimentos, distorcendo o Evangelho da graça, pregando qualquer outra coisa, mas que muito tem do homem e pouco tem de Deus. Usa-se texto fora de contexto, usa-se uma série de elementos que distorcem o Evangelho, mas que massageiam o ego das pessoas que ouvem, que alimenta o ego dessas pessoas que ouvem. Ao ser chamada de Senhora eleita, ressalta-se assim a soberania da graça de Deus, que exclui qualquer mérito de nossa parte. Como é prazeroso saber que nós estamos livres de qualquer casca religiosa, de que não somos mais aprisionados a movimentos religiosos que ditam o nosso relacionamento com Deus, que dizem como que devem ser os nossos passos. O nosso coração, de fato, é um negócio impressionante de como ele consegue não, mas da forma que ele tenta manipular a Deus, que deve ser também isso desvencilhado da nossa vida. Eu já falei algumas vezes aqui, tem brincadeiras, né, que o nosso coração ele pensa da seguinte forma: se eu orar a Deus dessa forma e Deus respondeu a minha oração, então achei a chave do sucesso. Para que Deus atenda minhas orações, eu tenho que orar dessa forma, nesse local, assim, ajoelhado desse lado da cama ou do lado de lá,
ou tal dia, em tal hora, mas foi assim que Deus atendeu minha oração, então Deus se agradou da minha oração, e é por isso, então, quando eu fizer isso novamente, Deus vai me atender. Nós tentamos manipular até o próprio Deus. Então imagine aqueles que já estão maliciosamente tentando manipular as pessoas. Mas é prazeroso saber que não estamos mais aprisionados a isso, que a nossa vida foi lavada pelo sangue de Jesus, que temos livre acesso a Deus, que devemos nos desvencilhar de toda a religiosidade e estarmos de coração quebrantado diante do Senhor. Brennan Manning, do Evangelho Maltrapilho, ele diz o seguinte: Jesus vivia constantemente com os maltrapilhos. Essa semana na reunião de oração até comentei um pouquinho a respeito desse livro, é fantástico. Eu estou terminando de ler, já li uma vez, estou lendo novamente. Quem tiver a oportunidade de leia. Manning foi um clérigo que depois foi destituído do seu cargo, mas ele tem um coração totalmente tomado pela graça de Deus. E o Evangelho Maltrapilho, ele fala do início ao fim a respeito da graça. E o título do livro tem justamente esse nome, o Evangelho Maltrapilho, por causa dessa conclusão que ele chegou, de que Jesus sempre estava no meio dos maltrapilhos, daquelas pessoas que não eram dignas de estar diante dos santos, da classe sacerdotal, daqueles que eram os super religiosos, daqueles que ostentavam a sua pompa religiosa. Essas pessoas não eram dignas de estar com eles, mas era no meio dessas pessoas que Jesus assentava. Eram essas pessoas que se aproximavam de Jesus, pecadores, cobradores de impostos, prostitutas. Eram essas pessoas que estavam em torno de Jesus. Os maltrapilhos da vida é que estavam próximos de Jesus. E assim nós estávamos também. E assim nós fomos acolhidos por Jesus. Fomos recebidos, fomos lavados, fomos transformados pela sua graça. Por isso eu falei, como é prazeroso saber que não precisamos mais viver debaixo das cascas religiosas, mas podemos viver o Evangelho puro e simples, olhando sempre para Cristo, para a cruz de Cristo. Fazer parte da igreja de Cristo é conhecer e viver na verdade. Olha o que João continua dizendo lá no versículo 4: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. O que é a verdade? Se formos buscar uma justificativa no dicionário, ela vai trazer dessa forma: a verdade pode ser definida como tudo aquilo que está em conformidade com os fatos ou com a realidade. A filosofia, ao longo de toda a história, sempre tentou dizer o que é a verdade, explicar o que é a verdade. Também essa foi a questão que Pilatos levanta, perguntando para Jesus, o que era a verdade, porque Jesus diz que veio para dar testemunho da verdade. E lá em João capítulo 18, verso 37, diz: então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus declara como sendo a absoluta verdade, que veio ao mundo para testemunhar da verdade. E todo aquele que faz parte do seu rebanho ouve a sua voz, vive da verdade. Lá em João 10, 27 ele diz: as minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço,
e elas me seguem. Eu já falei, né, algumas vezes aqui que Jesus usava bastante essa ilustração do pastor de ovelhas. Ainda que o pastor de ovelhas não fosse uma figura muito bem vista diante da sociedade judaica mesmo, porque o pastor era aquele que não podia guardar as leis cerimoniais, né? Para eles no sábado não se fazia nada, né? Mas a ovelha não quer saber se é sábado ou domingo, ela quer comer, ela quer tomar água, e o pastor precisava levar as ovelhas para beber água, precisava levar para os pastos, então ele não poderia guardar as leis cerimoniais. Também havia os mercenários, né, que eram contratados para cuidar dos rebanhos e acabavam roubando os próprios rebanhos, vendendo ovelhas e fazendo uma grande maracutaia. Então, o pastor em si não era uma figura muito bem vista, mas Jesus fala agora desse pastor que ama as suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas, e ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Diz a história, isso não sei se procede, que os pastores com os seus rebanhos, quando se encontravam e paravam às vezes para conversar, né, para almoçarem junto, coisa assim, quando eles saem, cada um sai para o seu lado, e ele vai à frente, assoviando, chamando as suas ovelhas, os rebanhos se separam. Por mais que eles estão próximos umas das outras, eles se separam e cada uma segue o seu pastor. E é o que Jesus está dizendo aqui: aqueles que são os meus, ouvem a minha voz e me seguem. E Jesus se declara sendo então a verdade. Viver em Cristo é viver na verdade, desfrutar da verdade, estar plenamente certo de que Deus está no controle de tudo. Conta-se uma pequena história que certa noite uma casa pegou fogo e estava apenas um menino dentro dessa casa. E quando a casa pega fogo, ele, no desespero, ele sobe para o andar superior da casa. E os bombeiros então chegam, armam aquele colchão inflável e estão vendo ele e dizem para ele pular, né, que ele vai ser amortecido naquele colchão. Mas pelo medo, pela ansiedade, ele não tem coragem de fazer isso. Até que o seu pai chega e olha para ele, vê ele onde ele está e fala: ó, filho, pode pular. Ele fala: pai, mas eu não te vejo. E o pai respondeu: eu sei, meu filho, mas eu estou te vendo, pode pular. Então esse filho, na escuridão, se joga, porque o seu pai estava pedindo, seu pai estava ordenando, e ele sabia então que estava em segurança. Viver na verdade é saber que estamos sempre seguros, independente daquilo que está acontecendo à nossa volta, independente da crise, independente das coisas que estão acontecendo, independente da saúde, mas é saber que estamos seguros, independente do que esteja acontecendo, do que venha acontecer, Deus continua cuidando de nós. Constantemente eu tenho frisado o texto do apóstolo Pedro, quando ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós o tempo todo. Deus não vai cuidar lá no futuro. Nós oramos, né, pelas coisas que vão, pelos negócios que vamos fazer, pelo que vai acontecer, pela prova que vamos fazer, por tantas coisas que vai ser acontecendo ao longo da nossa vida. Nós vamos orando, mas Deus tem cuidado todo o tempo. E podemos viver descansados, sem preocupação, sabendo que Ele sustenta e governa todas as coisas. Mas, às vezes, a nossa incredulidade leva a desviarmos o foco, né? Desviarmos a nossa atenção. O próprio Tomé, né, depois de passar aí aproximadamente 3 anos seguindo a Jesus, andando com Jesus, ainda ele quer conhecer o caminho. E lá em João capítulo 14, versos 5 a 7, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis, o tendes visto.
Jesus deixa claro para Tomé de que ele e o Pai são um, de que para conhecer o Pai só é possível por meio do Filho. Para conhecer o amor de Deus é preciso conhecer o Filho. Todos os que conhecem a verdade, é uma frase escrita, enfatizada de maneira muito consciente. A verdade é a realidade do Deus verdadeiro e vivo, em contraposição a todas as imagens de Deus produzida pela sabedoria humana e invenção pessoal. É a realidade do Deus verdadeiro. Como falei, o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Nós conseguimos criar os mais variados ídolos para a nossa vida, seja ele família, seja ele qualquer outro elemento que possamos criar pela nossa própria imaginação. Até mesmo o fato, quando nós tentamos lapidar a Deus e trazê-lo para a nossa cabeça, encaixar na nossa memória, nós criamos um ídolo. Quando imaginamos um ser, buscamos alguns elementos na própria palavra de Deus, né? Na própria Bíblia, vamos lá para Apocalipse, fazemos um passeio pela Bíblia e vamos pegando alguns elementos que possam descrever a Deus, e então nós, a partir disso, criamos um ser e passamos a adorar esse ser, que nada tem a ver com Deus, mas tem tudo a ver com a nossa imaginação, com a imaginação, com aquilo que nós queremos que Deus pareça, com aquilo que o nosso coração deseja que Deus seja. E isso não está apenas na nossa imaginação, mas também, às vezes, nas nossas orações. Nós queremos determinar como que Deus seja para a nossa vida, como Deus deve ser, como Deus deve agir. Tiramos a soberania de Deus e colocamos Deus a nosso serviço. Precisamos a cada dia nos desvencilhar disso, conhecer o amor, conhecer a graça de Deus através de Jesus Cristo. Jesus é aquele que veio na carne, que foi enviado por Deus ao mundo como expiação por nossos pecados. Quem verdadeiramente é cristão conhece a verdade. Colossenses capítulo 1, verso 15, Paulo fala: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí Hebreus capítulo 1, verso 3 diz: ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele, Jesus, é a expressão exata do seu ser, a expressão exata de Deus. Quer conhecer ao Pai, conhece o Filho. Ninguém chega a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Alguns dias conversando com uma pessoa, e ela tentava de quebrar a argumentação de que Deus é amor. A gente olha para o Antigo Testamento e vê tanta coisa que aconteceu, tantas pessoas que Deus deixou que morressem, tantas pessoas que o próprio Deus eliminou. Até semana passada na escola dominical nós falamos, né, quando há a revolta de Corá no deserto, que se levantam contra Moisés, e o texto fala que a terra abriu e tragou as pessoas. Mais de 3.000 pessoas morreram. Olhamos para a história também, pelas guerras que aconteceram, e algumas pessoas questionam: se Deus é bom, se Deus é amor, por que permite essas coisas? Aí eu respondi para as pessoas, falei: se quer conhecer o amor de Deus, a revelação do amor de Deus, conhece a partir da revelação em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Todas essas coisas que levantamos em argumentação contra o caráter amoroso de Deus tem a ver com a nossa indignação com o próprio pecado. O pecado mesmo que produziu todas essas coisas, o pecado mesmo que produziu as guerras, produziu as catástrofes.
mas a revelação do amor de Deus está por meio do seu Filho Jesus Cristo. Não há como conhecer o amor de Deus se não ser por meio de Jesus. Podemos ter alguns lampejos a respeito do amor de Deus, mas só conhecemos por meio de Jesus Cristo, que é a expressão exata do seu ser. Viva esse amor na maior intensidade. Verso 5: E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Qual que é a ênfase que João dá na primeira carta? O amor, que Deus é amor, que devemos amar uns aos outros. Na segunda carta ele retoma esses elementos novamente. A gente continua a leitura da carta, a gente vai ver que João retoma a ideia do amor, da essência do amor, que é a vivência da igreja, que é o que a igreja deve expressar, fazer parte do povo eleito de Deus, conforme orienta Paulo aos Colossenses. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Como eleitos de Deus, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Essa versão aqui é a Nova Almeida atualizada, por isso um pouquinho difere um pouco da normalmente nós usamos. Mas ser alvo da eleição de Deus não é de forma alguma ser soberbo, mas é testificar, é dar testemunho de que nos foi dado um presente maravilhoso do qual jamais poderíamos comprar ou de alguma forma pagar ou recompensar essa dádiva que Deus nos deu. Todos os nossos esforços humanos jamais seriam possíveis para pagar a graça de Deus, o seu amor demonstrado a nós. E tem um cara chamado Morton Kelsen que ele diz o seguinte: a igreja não é um museu para santos, mas um hospital para pecadores. A igreja não é um museu onde os santos são venerados, mas é um hospital onde os pecadores são tratados. A igreja em si ela não tem poder para perdoar pecados. Não adianta você vir aqui, você pode até falar, eu precisava conversar contigo, e vir contar tudo o que você fez na sua vida. O que eu posso fazer é orar por você e pedir pela misericórdia de Deus, que Deus perdoe o seu coração, certo de que Ele já perdoou, mas não tem capacidade alguma de perdoar pecados de ninguém. O único que pode perdoar pecados é o próprio Deus. Por isso a indignação dos fariseus quando Jesus diz para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. Eles olham e falam: quem é esse cara que pode perdoar pecados? O único que pode perdoar pecados é Deus. Aí Jesus dá o checkmate, fala: então vocês querem ver mais? Então levanta e anda. Mas a igreja ela apresenta a graça, apresenta o Cristo revelado em amor, que pode perdoar os pecados, que pode restaurar a alma, que pode curar a alma machucada, que pode curar os traumas que o pecado trouxe na sua vida, que coloca você ao mesmo nível de qualquer outra pessoa, porque diante de Deus não há acepção de pessoas. Todos são iguais perante o Senhor, independente daquilo que você fez ou deixou de fazer. Como já falamos, né, o pecado te traz consequências e você vai ter que arcar com as consequências, querendo ou não. Mas os seus pecados são perdoados, são purificados. A sua alma é restaurada pela graça do Senhor. Porém, talvez a palavra graça ela tenha sido distorcida no nosso vocabulário, e algumas dessas expressões talvez sejam comuns,
no nosso dia a dia, né? Como Deus ama os meninos bons, né? Quem já não disse isso para os filhos? Ou então, nada nesta vida é de graça. Cada um ganha o que merece. Quer misericórdia? Mostre que é digno dela. E tantas outras expressões que poderíamos falar que estão constantemente no nosso vocabulário. Uma coisa que eu detestava quando eu era criança, quando eu era criança eu detestava, hoje eu odeio de fato. Quando diziam, né, você é crente, então você tem que ser o melhor aluno da escola. Isso me comia. O pai ia assinar meu boletim, parecia uma hemorragia ali, tanta nota vermelha que lá tinha. Esse era o dia de tortura, né? Porque daí o pai chegava em casa e quando ele falava, vem, que precisamos conversar, aí você já sabia que a conversa ia ser longa. Mas trazemos essa ideia de que o fato de sermos cristãos, nós precisamos ser o melhor em tudo. Que devemos mostrar, devemos estar acima dos demais. Que a nossa postura tem que ser melhor do que qualquer outro. Devemos ser os melhores em tudo. Ou seja, é a teologia de faça por você mesmo. Mostre que você é capaz disso. Isso tem sido trazido nesses últimos tempos também pelo que tem sido chamado de teologia do coaching, né? Que você é capaz, você pode, você faz, isso acontece. Nós esquecemos que somos pessoas comuns como qualquer outro, passíveis dos mesmos pecados que qualquer outro, que sofremos as mesmas tentações que qualquer outro pode sofrer. O que nos diferencia dela é a graça e o amor de Deus que inundou o nosso coração. E que se por eventualidade viermos a ser melhores do que outros em alguns aspectos, nada tem de mérito em nós, mas é graça de Deus. E isso nós devemos reconhecer constantemente. Muitos correm o risco de deixar ser atraídos pelas correntes, pelas tendências coloridas, bonitas, imutáveis que vêm assolando aí a sociedade, e ser atraído por essas falácias que acontecem é desviar o foco de Cristo, olhar para nós mesmos e nos considerarmos capazes de algumas coisas, pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria vontade. Mas Paulo fala aos Coríntios, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Todas as vezes que somos seduzidos por as coisas que o mundo oferece, que possamos olhar para nós mesmos e lembrar disso, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Independente se viermos a conquistar algumas coisas ou não, o Espírito de Deus habita em nós. A nossa salvação, a nossa redenção está selada. Esse mundo é passageiro, as coisas aqui são passageiras, mas um dia estaremos reunidos diante do Senhor para toda a eternidade. A verdade de Deus não a temos em nossas mãos, mas ela entrou no nosso meio e permanece em nós, visando a ter a nós em suas mãos. João acrescenta com alegre certeza de que estará conosco eternamente. A verdade de Deus, ela visa ter a nós em suas mãos. Nós não temos a verdade de Deus na nossa mão, mas ela está em nós e nos molda e nos transforma. Para concluir, a verdade de Deus revelada em Jesus tem como base o amor recíproco. Não nos amamos uns aos outros porque somos talvez compatíveis com as mesmas ideias, com os mesmos pensamentos que outros, ou nutrimos algum tipo de interesse uns pelos outros,
mas sim por causa da verdade de Deus que compartilhamos. Amamos uns aos outros, não porque somos bons, mas porque a graça de Deus invadiu o nosso coração. Amamos uns aos outros porque reconhecemos que estamos todos diante do mesmo Deus. E o desejo do nosso coração de todos é servir a esse Deus de todo o coração. João continua essa carta ali em frente novamente, voltando àquilo que ele já tratou na primeira carta, exortando para a vivência do amor. E isso deve ser exortado ao nosso coração todos os dias, a vivermos em amor. Viver essa verdade, viver essa graça e vivermos de amor uns para com os outros. A olharmos para o próximo de igual forma. A vivermos olhando sempre como nos espelhando para que o amor possa ser recíproco, que possamos espelhar esse amor para com a vida das outras pessoas. E a exortação é que sempre o amor lança fora todo medo. Quando vivemos no amor, João fala que Cristo é amor. E agora ele enfatiza que Cristo também é a verdade. Viver a verdade, viver em amor, o amor lança fora todo medo. Podemos viver descansados. E respondendo à pergunta que começamos lá no início, por que ir à igreja? Ir à igreja é conhecer cada vez mais essa verdade. É desfrutar do amor mútuo e recíproco proporcionado pela graça. Estar reunidos com outros irmãos. Eu sempre enfatizo, a reunião de oração nas terças-feiras. Hoje nós estamos com uma frequência bem baixa, isso é lastimável. Mas é naquele momento de oração que nós podemos orar uns pelos outros, compartilhar os nossos motivos de pedidos e agradecimentos, testemunhar até mesmo daquilo que Deus tem feito na nossa vida e orar uns pelos outros, sentir a dor do próximo e orar pela vida dele. Isso enche o nosso coração, tanto daquele que sabe que tem outras pessoas orando por ela, quanto o fato de poder orar pelo próximo. Então, eu volto sempre a frisar, se você tem oportunidade, não deixe de ser abençoado. Não deixe o convívio com as outras pessoas, não deixe o convívio com a igreja, com aqueles que verdadeiramente professam a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas. O autor da carta aos Hebreus, ele exorta dizendo que não deixar-vos de congregar como é costume de alguns, mas que a gente possa sempre estar cada vez mais inteirados nesse corpo. A igreja local, ela não é o corpo de Cristo, ela faz parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte desse corpo. E que nós então possamos, de fato, viver essa graça, viver esse amor, viver essa verdade. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai Santo, nós te agradecemos por tamanho amor, tamanha misericórdia com a qual o Senhor nos alcançou e transformou a nossa vida, Pai. Nos fez novas criaturas, nos deu o privilégio, Pai, de fazermos parte de uma igreja local, de estarmos reunidos com outros irmãos que professam o Senhor como o Senhor e Salvador das suas vidas, Pai. Ó Deus, obrigado. Obrigado por essa graça da qual nós jamais poderíamos retribuir ao Senhor. Ó Deus, que o nosso coração possa sempre exultar, ó Deus, se alegrar a cada dia, toda vez que pensamos nesse amor, pensamos nessa graça. Que o desejo de estar reunidos com outros irmãos, cultuando ao Senhor, glorificando ao Senhor, seja sempre algo desejável, algo ardente ao nosso coração, Pai. Que a Tua misericórdia, Pai, sempre seja abundante para com a nossa vida. Não porque mereçamos, ó Deus, mas por causa da Tua graça, do Teu amor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus assim continue nos abençoando. Certo? Irmãos.